O capítulo 6 de Tempo é Dinheiro começa assim. A escolha da data do jantar, da foto de antes, na casa do Shep, foi ainda pior do que Jackson tinha previsto. Vemos então que este romance gira muito em torno da ideia, do problema, do momento certo, do momento oportuno, de qual a hora, qual a data para fazer alguma coisa, qual a hora certa para viver, qual a hora certa para morrer, qual o momento oportuno para adoecer, qual o momento oportuno para o recobro. Vemos aqui, desde a primeira frase, já vimos antes, que esta preocupação alimenta constantemente estas páginas, a preocupação de acertar ou não acertar na hora, na data. E será que ainda é muito cedo? Será que já é tarde demais? Vemos que estas páginas são sempre percorridas por esta inquietação do instante para fazer alguma coisa. Poder ou não poder, conseguir ou não conseguir fazer, dizer alguma coisa e qual o tempo certo para isso. Neste caso, é um jantar de amigos. Abre com a ideia de a foto de antes. Antes do que? Parece que é antes do tratamento, mas pode ser a foto de antes de ser-se desfigurado pelo próprio tratamento, pode ser a foto de antes, que é de antes da morte, se a doença for terminal. Isto remete também para o último capítulo. A questão de qual o momento certo, é tarde demais, não é tarde demais, querer que as coisas terminem logo ou querer que as coisas comecem logo, estar neste entre, em que há uma ânsia de começo, mas também pode haver uma ânsia, um anseio para que acabe logo. Vemos no último capítulo o momento em que o Shep está embaraçado e quer que as coisas acabem. Shep também não aguentava mais, é claro. Para seu próprio embaraço, em alguns momentos se entediou e ficou impaciente para acabar com aquilo. Então, este capítulo é o 6º. No último, ainda aparece esta questão de qual o momento certo, qual não é o momento certo. No meio do livro também aparece este tema, está sempre reaparecendo, de dizer, não dizer, fazer, não fazer. A Glennis vai ser operada, vai ser submetida a uma cirurgia muito violenta, que dura durante muitas horas, por causa do câncer. E umas 100 páginas depois deste início do capítulo 6º, também lemos quando a Glennis está em estado preocupante em relação, está preocupada com os efeitos especiais, como ela chama, dos medicamentos, da operação, que são os efeitos secundários, colaterais, que de secundários de colaterais não tem nada. Shep logo iria lhe fazer companhia, mas ainda não. Primeiro, tinha de se controlar, tinha de refrear o terrível reconhecimento de que, embora isso tudo mal houvesse começado, ele já esperava que acabasse. Então esta
constante inquietação com a temporalidade nestes personagens. Neste caso, o Shep, que queria ir embora e afinal ficou. E ainda no capítulo 6, em relação ao antes e ao depois. Tirar fotografias agora, porque depois pode ser tarde demais. A mulher que vai ser operada pode não recuperar e depois da operação poderá já não estar em estado de ser fotografada, na medida em que muitas vezes as pessoas não querem ser fotografadas durante a quimioterapia e essas intervenções cirúrgicas muito agressivas, como se diz. No final do jantar, portanto, trata-se de um jantar entre os amigos, os dois casais, e no final do jantar eles estão se despedindo. Ao se despedirem dos amigos com um abraço na porta, a sensação fora a de estar no convés de um transatlântico com o aviso de partida soando. Hora de os que não são passageiros desembarcarem. Quando o carro saíra de ré da entrada da garagem, com os dois amigos acenando na varanda, a casa é que tinha parecido se afastar, desprendida de suas amarras e recuando num horizonte do qual era impossível mandar cartões postais. Então essa viagem em que a Glenn está embarcando não é uma viagem da qual se possa enviar cartões postais bonitinhos, porque talvez as paisagens que vão ser percorridas não sejam propriamente pitorescas, charmosas, não vendem nas agências de turismo as paisagens do Câncer. Então são paisagens, são paragens que parece que deixam a pessoa numa solidão, num isolamento de deserto. Talvez poucas pessoas queiram percorrer essas dunas, essas areias movediças, onde podemos nos atolar. Então, a abertura deste capítulo mostra com densidade que a questão do tempo está sempre presente. Diante da morte isso se revela, mas na verdade está sempre presente nas nossas vidas. Neste caso, o jantar que eles tentaram organizar, não foi numa data oportuna, não foi num momento oportuno, porque a Flicka, a filha do outro casal, do Jack e da Carol, que é uma menina muito doente, que não é uma menina, é uma adolescente já, mas devido à sua doença genética, parece mais jovem do que aquilo que é. E ela teve problemas durante a noite, então aparece aqui a questão da doença da criança, que não é uma criança, que é uma adolescente, que nunca será velha, nunca será, a esperança de vida não é que chega a ser muito adulta. E o contraste com a Glennis, que é uma adulta, que está com uma doença que pode se mostrar, pode se revelar terminal. E aparece neste capítulo a situação dessa adolescente e a dificuldade que é para ela estar viva. Para nós todos, mas para quem está doente talvez mais ainda. E a mãe dela, preocupada com o estresse da criança, da adolescente. Eu continuo dizendo criança porque ela parece uma criança, mas não é. A irmã dela sim é uma criança ainda, mas ela não. É um bom lapso, porque ela parece como uma criança e ao mesmo tempo com uma inteligência de quem já viveu muitos anos. A Flicka. E a mãe está preocupada com a filha, obviamente,
e com a questão do estresse, na medida que o estresse ah, ah, provoca a situação de crise. A Carol é a mãe. Embora Carol vivesse insistindo em que o marido evitasse submeter Flick ao estresse, a maior fonte de tensão da filha mais velha do casal, de longe e sem comparação, era a própria doença, que a deixava tão sensível ao estresse. Então vemos aqui que a fonte de tensão é a própria doença e não só as condições exteriores, ou neste caso o pai, ou o que os outros possam dizer ou fazer que nos enerve, que nos chateia, que nos irrita. Porque o pai dela, o Jack, é uma pessoa que fala, diz muitas coisas que poderiam aparecer como irritantes. Tem uma vociferação, estar quase praguejando constantemente contra os Estados Unidos. Na voz narrativa diz: o maior desencadeante de uma crise desautonômica é a doença que se chama desautonomia. O maior desencadeante de uma crise, da crise dessa doença, era, com certeza, o simples pavor de que só de sacanagem ela estivesse prestes a ter outra crise. Então, o medo constante dessa crise, desse momento crítico. Então, há uma inquietação com o tempo, com o momento crítico constante. Qual o momento crítico da doença? Neste caso, da jovem Flicka, mas também com a da adulta a Glennis, como é que cada uma reage a isso. Há um paralelo, às vezes, com estas duas pessoas, com estas duas personagens. E a Flicka nos obriga a pensar sobre o que é isso de estar vivo. E quais as condições em que estar vivo vale a pena. São perguntas indigestas que nós não costumamos afrontar. O que a incomodava, esta jovem que está muito doente, era acordar com os olhos vermelhos e inchados. A narradora, ou a romancista, a Lionel Shriver, não nos poupa a estas listagens de coisas que são quase horrorosas. Esta sintomatologia e tudo que está afetando esta jovem. O que a incomodava, sim, então não era exatamente o que o pai dela dizia, era acordar com os olhos vermelhos e inchados, a meio caminho de ter uma conjuntivite antes do café da manhã. Sempre esta nota humorística da escritura da Lionel Shriver. Incomodava não poder falar direito, quando tinha tanto a dizer. A preocupação com o que se diz é constante neste romance, com o modo de dizer, como falar da doença, como falar de si próprio, como é que cada um usa ou não usa eufemismos, ou como cada um é ou não é brutal falando de si próprio e dos outros, como é que até que ponto é que a franqueza pode ser usada na fala, até que ponto é que se consegue ou não se consegue dizer o que está se querendo dizer. Incomodava não poder falar direito quando tinha tanto a dizer. Incomodava babar o tempo todo e suar o tempo todo, ainda que a garotada da escola tivesse ouvido sermões sobre não fazer gozação. Talvez ela preferisse um pouquinho da implicância sofrida pelas crianças comuns, à cortesia exagerada e aos olhares desviados que tinha de aguentar. Ficava farta
de ter que pôr aquela solução de água, açúcar e sal no tubo gástrico de alimentação a cada hora e meia, o que não produzia nada da satisfação ofegante que ela havia na irmã depois de uma golada longa e sedenta de Coca-Cola. Ficava farta de usar durante 15 minutos aquele enorme colete preto de desobstrução das vias aéreas, toda a manhã e toda a noite, como se pusesse seu sono entre parênteses, com 2 assaltos de boxe. Então temos aqui umas descrições pouco açucaradas, que não querem deturpar a amargura do que é estar viva para a Flicka. Então vemos que, junto com esta preocupação acerca do momento oportuno, acerca do instante certeiro, há uma preocupação com o que é que importa e o que é que não importa. E até que ponto é que vai ou não vai o cuidado consigo próprio, e quando é que insistir em se cuidar pode estar já sendo não fonte de cuidado, mas fonte de mal-estar, de suplício. Talvez sejam assuntos muito, muito delicados, talvez não, certamente são assuntos muito delicados. E como falar disso? Um tratamento aqui é comparado a um pugilato, e tem que estar constantemente interrompendo o sono. Fala-se também de drenagem brônquia. Além de tudo isto que já foi dito, a narradora não nos poupa e fala das sessões de drenagem brônquia que a haviam tiranizado durante a infância. Eram desagradáveis a passagem da sonda pelo nariz, o gorgolejo e a sorvedura repulsivos da bomba, a acumulação grotesca de muco no recipiente de coleta. Jackson sempre se admirara com a quantidade de muco espesso e viscoso que podia derivar daqueles 2 pulmõezinhos minúsculos. E então temos um momento decisivo que já vinha sendo, por assim dizer, preparado, anunciado, em relação a um dos problemas, uma das inquietações centrais deste livro, deste romance, onde a palavra grato, agradecido, gratidão ou não estar agradecido aparecem uma e outra vez. Este momento é chave, está decisivo para tentar apreender um dos corações palpitantes deste romance. Se o próprio Jackson, o pai da Flicka, se o próprio Jackson sentia-se grato por se ter tornado menos enojante desobstruir a congestão da filha, para ela a gratidão era uma sensação estranha. Flicka sofria de tantos outros incômodos que simplesmente transferia sua irritação para outra coisa, a constipação crônica, por causa de todos aqueles remédios, ou então os enemas humilhantes. A gratidão era uma sensação estranha. Esta frase é muito terrível,
a ingratidão talvez seja um dos vícios ou dos aspectos da nossa humanidade mais difíceis de lidar com ele. E é disto que se trata, entre outras coisas, se aqui os romances, se aqui a arte tratam de alguma coisa, não sei, mas vemos que este romance é uma constante luta com a gratidão e com a ingratidão. É talvez um romance que trata da gratidão enquanto sentimento que não é dada, mas é conquistada. A gratidão talvez não é uma percepção, não é uma sensação, no sentido que não é um dado imediato da consciência, se aqui há dados imediatos da consciência, talvez não haja, mas não é uma percepção, não é uma sensação, não se intui a gratidão como uma cor, digamos assim, ou como frio, calor. Então a gratidão, enquanto sentimento, talvez seja uma aprendizagem. E essa aprendizagem é uma aprendizagem árdua, talvez sempre inacabada, não sei. Ou para alguns talvez não possa se acabar, não possa talvez sequer começar, porque não se sente sempre gratidão. De estar grato por uma graça quando estamos mergulhados na desgraça. Então, se a nossa vida estiver constantemente mergulhada na desgraça, envolta em trevas, permita-se a imagem banal, como é que se vai sentir gratidão? Então, há um romance que lida com a conquista da gratidão, que talvez seja uma conquista do presente, um conseguir estar aqui e agora. E nem todos conseguimos estar aqui e agora, presentes neste momento. Então, há uma ligação íntima entre a preocupação com a temporalidade em ainda é cedo ou já é tarde, de estarmos olhando para trás e podermos nos arrepender do que foi feito ou do que não foi feito, e estarmos ansiosos em relação ao que há de vir. E este sentimento difícil, talvez muito difícil de conquistar, que é a gratidão. Estarmos gratos por simplesmente estarmos aqui, por simplesmente termos sido esperados, se é que fomos esperados, alguns não foram, e o que é que isso engendra nas nossas vidas. Então vemos que há aqui um lidar com o não querer estar aqui. E qual o preço de querer estar aqui a todo custo? Qual o custo de querer estar aqui a todo custo? O que é que se paga? Será que o preço é demasiado alto em ter que escolher estar aqui o tempo todo? E em que condições? Por exemplo, neste caso da Flica estando gravemente doente, fadado a morrer jovem, não é curável. Não há cura, não há tratamento para a doença dela. Ela choramingava pelo fato, ela é a Flica. Ela choramingava pelo fato de odiar sua vida e odiar seu corpo. Por não ter nada que esperar, senão submeter-se a mais internações hospitalares, acabar numa cadeira de rodas e ver toda a sua cornucópia de sintomas, a oscilação enlouquecida da pressão arterial, a congestão crônica, o péssimo equilíbrio, as infecções da córnea, as convulsões, piorar. Cambaleando e transpirando pela cozinha, ela choramingava que preferia morrer. Para qualquer pai ou qualquer mãe, isso era difícil de escutar, já que a declaração não podia ser imputada à melodramatização adolescente comum. Ela realmente
que iria morrer. E não se tratava de uma garota que não compreendesse o conceito de morte, coisa, aliás, que Jackson nunca achou. Como a maioria das crianças, Flicka compreendia perfeitamente o que era a morte. E, em dias como esse, achava que ela parecia maravilhosa. Então, são palavras em que nós perdemos o fôlego fica assim afetado, queremos continuar lendo, mas não aguentamos. Ela está presa ao seu próprio corpo. Em um momento dado deste romance, vai haver até uma passagem que se fala de novo do corpo e da dificuldade que é isso, e da nossa, talvez, idolatria, num dos capítulos mais pungentes, o capítulo 15. A Glennis tem uma descoberta, e a questão de descobrir ou não descobrir qualquer coisa quando se está doente. O que é que se descobre quando se está doente? E essa descoberta pode ser um inferno ou uma glória. Algumas pessoas pensariam que isto é uma glória. Isto o quê? Só existe o corpo. Nunca houve nada senão o corpo. Estar bem é a ilusão de não o ter. Estar bem é a fuga do corpo. Mas não há como fugir. Portanto, estar bem é um adiamento. Hoje, numa época de idolatria do corpo, estas palavras podem oferecer a resistência a esta idolatria, na medida em que deixam ver que o corpo é sempre um corpo que pode estar à beira da doença, não é? Ou estar dentro dela. Se só há corpo e o corpo está doente, então isto não é propriamente glória, isto é um inferno, não é? Enfim, há pessoas que pensam que são corpo, muitas, aliás. E depois de séculos de idolatria da alma e de idolatria do espírito e de esforço de racionalização, entende-se que haja uma contravaga, um contrapeso em que se tenta atacar o espírito, a alma, a consciência, a razão e botar o peso todo no outro prato da balança, que é o prato do corpo. Mas quem sabe esse gesto de só existe corpo seja tão idólatra e tão idiota quanto o outro, só existe alma. Só o que tem valor é o espírito, a razão, a consciência. Então estamos numa época em que queremos ser corpo, queremos identificar-nos ao corpo, além de querer talhá-lo e retalhá-lo e moldá-lo, o que indica que não queremos só ser corpo. Queremos uma época em que queremos ser corpo e vemos os infernos que é, a tortura que é identificar-se com o próprio corpo, sobretudo quando se está doente, quando a voz nos está sempre abandonando. E a questão de estar grato em relação a ter nascido, quando se nasceu num corpo deformado, defeituoso, com problemas graves. Aí há uma fala da Flicka. Odeio tudo. Todo esse troço de como é genial poder ao menos estar viva. Não sei o que vocês veem nisso. Quem está doente, talvez não. Quem é doente, não, ela não só está doente, ela é cronicamente doente.
Quem é doente talvez não possa entender quem está saudável. Talvez vice-versa. Há muita temática nietzschiana aqui em poder ou não poder deitar fora a doença e o que é que se vê na passagem da doença para a convalescença, da convalescença para o recobro e o estado de saúde e a oscilação desses pontos em que Nietzsche vai ao ponto de dizer que não pode dispensar a doença. Nesse sentido, a doença seria um caminho para o conhecimento. Mas se a doença for terminal, qual o conhecimento que se obtém do outro lado se não há travessia? Se só há um estar ali? Aí a Carol, a mãe dela, a mãe da Flica, pensa: ela não devia falar assim, de que a vida era uma dádiva preciosa. Homilias sentimentais que só faziam intensificar a raiva da filha. Então, dizer para uma pessoa, neste caso uma adolescente, uma jovem, que a vida dela e essas coisas assim, quando vimos a lista, quando vimos a descrição do horror que é estar preso no corpo em que ela está presa, quando a voz nos falha já é irritante, imagine quando é o corpo todo que está falhando. Aí a Flica tem uma frase, daquelas frases que nos afligem, nos doem, nos provocam rejeição e compaixão. A Flica, dirigindo-se aos pais que estão para ir à festa com o outro casal, não é? E ela faz uma pergunta: por que vocês não me deixam simplesmente dar o fora? Cut out. Em inglês, a expressão é cut out, que aqui a Vera Ribeiro traduziu por dar o fora. Dar o fora, pular para fora. Aqui não é viajar para outro país. O Shepard também quer dar o fora, mas quer ir para outro país. Aqui dar o fora é matar-se, cometer suicídio. Cut out, trinchar-se para fora daqui, não é? A expressão inglesa cut significa cortar, trinchar. Ela quer trinchar-se para fora daqui. Cut out também pode ser usado para um motor que está funcionando. Podemos cut out um motor. Então ela quer desligar-se. Porque é que eles, os pais, não deixam que ela, a filha, se desligue, se apague? Ela quer desligar-se, ela quer apagar-se, ela quer cortar-se para fora daqui, quer separar-se disto, que é o estar presa neste corpo, que é um corpo dela que nunca vai recuperar, que está condenado a estar sempre doente. Diante disto, o Jackson, o pai da adolescente, tem um pensamento que vemos que vai se desdobrar, desenrolar na intriga, ao longo da intriga, que já vem de antes com os outros personagens, que é o que é que podemos fazer para nós mesmos. A convicção de Jackson naquele alvoroço daquela manhã, aquele alvoroço confirmou a convicção de Jackson de que ele tinha conquistado o direito de fazer uma coisa para ele mesmo. Há esta afirmação, este conquistar o direito disto ou daquilo, fazer algo para nós mesmos, e logo em seguida
aqui está a arte mestra da narrativa, neste caso do romance, introduz uma vírgula e um ponto de interrogação. Não tinha uma só? Então, há uma afirmação que é imediatamente seguida de uma interrogação e deixa pairar um suspense que vamos ver que ao longo da narrativa o Jackson é um personagem que vai sofrer uma destruição. Dar o fora isto é, aqui a filha diz, a filha quer que os pais vão ao jantar com os amigos, ela aprecia bastante a Glennis. E ela ameaça não se cuidar se eles não forem ao jantar com os amigos. E ela diz mais uma daquelas coisas difíceis de ouvir, aqui muita coisa difícil de escutar. A jovem ela diz assim: eu vou morrer de qualquer jeito. Então me deixem ver televisão em paz. Que importância tem? É uma jovem, ela tem uns 16, 17 anos que está falando e ela sabe que vai morrer. Eu vou morrer de qualquer jeito. Em vez de querer me obrigar a estudar, a fazer os deveres de casa, a fazer isto, aquilo, outra coisa, a ir para o terapeuta, às vezes ela simplesmente queria não só desligar-se, sair daqui para fora, pular para fora deste mundo, desta vida, mas queria também simplesmente que a deixasse em paz ver televisão. E ela pergunta: que importância tem? Então, na fala da Flica, na primeira vemos que ela quer morrer. Antes vimos que ela não sentia gratidão. E aqui ela pergunta: que importância tem? Então vemos que este romance é um romance sobre a conquista da gratidão, que é uma conquista do tempo presente. E que isso implica distinguir, separar o que tem importância do que não tem importância. Parece uma banalidade, talvez seja, mas realmente isto é a nossa vida. Preferir isto ou preferir aquilo significa ser capaz de escolher entre o que é importante e o que não é importante. Então, até o fim do romance, nós vemos que isso sempre está aparecendo. O que é importante, o que é que não é importante. Algumas, não sei se consigo encontrar aqui, mas nas últimas páginas isso volta. O marido diz para a esposa que tem as suas preocupações em relação à sua arte. A esposa, a Glennis, que tem o câncer, diz para o marido nas últimas páginas que ele não é artista e que talvez isso implica que ele não entenda exatamente qual foi o conflito dela com ela mesma. E ela tenta ao mesmo tempo dizer: ele não é artista, mas afinal ser um faz-tudo não é assim tão diferente. E porque ela fez utensílios, fez objetos que poderiam ser vistos mais como artesanais e não só como artísticos. E aí ele diz assim, portanto, 300 páginas depois de a Flica perguntar que importância tem, ele diz assim para a mulher dele: a preocupação com os utensílios de mesa que você produziu ou deixou de produzir, ela é algo que você também pode deixar para lá. Olhe em volta. Será que isso parece ter importância? Então, 300 páginas antes, que importância tem?
por exemplo, estudar ou não estudar. E aqui, em relação ao que se produz ou não produz. Será que isso parece ter importância? Olhe em volta. Olhar em volta. Estar atento à presença das coisas que estão aqui presentes. Então, vemos que 300 páginas depois, isso ainda está atravessando este romance. E aí volta uma descrição dos horrores da doença cuja abreviação é DF, a letra D e a letra F, para desautonomia familiar. E a questão de ter uma crise, como é que se distingue quando são sintomas decorrentes do estado natural, normal, não sei como dizer, da doença, do estado constante, e de o que é o desencadear de uma crise. Nem sempre era fácil distinguir os sintomas da DF, da doença, dos efeitos colaterais dos remédios. 2 pontos. Náusea, tonteira, zumbido, aftas, dor nas costas, dor de cabeça, cansaço, flatulência, erupções cutâneas, falta de ar. Tudo isso vinha dos 2 lados. A natureza desse episódio ficou mais clara quando, no meio dos arquejos, a Flicka realmente estava tendo uma crise. Flicka começou a ter ânsias de vômito. Então, juntando a tudo aquilo, ainda há o querer vomitar. Talvez nem todos estejam em condições de sentir gratidão. Ou então, sim, não sei. No meio disto tudo, da crise da Flicka, que fez quase com que os pais não fossem ao jantar com os amigos, ela tem uma irmã, a Heather, que está ficando muito gordinha. A Lionel Shriver sempre se preocupa com a questão do corpo e, neste caso, do que se come, da obesidade. Heather ficara circulando em volta, quando a irmã estava tendo a crise, a meia distância, com ar invejoso. E a inveja, numa situação dessas, fez Jackson, pai, temer que ela, a filha, fosse muito mais burra do que tinham dito os testes. Então, a Lionel Shriver não nos poupa e é difícil estar grato por isso, mas é mais difícil ainda estar ingrato ou ser ingrato. Curioso que se possa dizer em português ser grato. O que se diga, talvez até mais aqui no Brasil, ser grato do que estar grato. Deveríamos refletir sobre estar gratos ou ser gratos. E até que ponto é que o estar gratos é um estar momentâneo ou pode ou não pode tornar-se um ser gratos. Um sentimento constante de gratidão em relação à nossa vida. A Flicka, a criança doente, portanto, quer que os pais vão a essa festa, a esse jantar com os amigos deles, que é a festa, o jantar da foto de antes, before picture. Antes do que? Talvez antes da morte, ou antes de a beleza nos abandonar. A memória, a beleza, o conhecimento, pode ser, a saúde, podem estar sempre nos abandonando. Então há um querer tirar uma fotografia, um querer captar uma imagem disso antes que isso nos abandone, antes que isso vá embora, antes que isso dê o fora, não é? Cut out. Que isso seja cortado para fora daqui. E a Flicka quer que os pais vão ao jantar com os amigos. E ela diz, eu gosto da Glennis.
ela nunca me trata feito idiota. Ela pergunta por minha coleção de celulares e não só pela porcaria da doença. Ela também sabe ser assim, meio malvada, coisa de que eu gosto muito mais que dos dengos melosos daqueles puxa-sacos dos terapeutas. Então, antes vimos que havia essa questão de como é que se é tratado, que a garotada da escola tinha ouvido sermões, tinha sido admoestada para não fazer gozação com ela, para não zombar dela. Ela talvez preferisse um pouquinho da implicância sofrida pelas crianças normais, comuns, do que essa cortesia exagerada, que esse paparicar por ela estar doente. Então, às vezes estamos paparicando muito os doentes e esquecemos que eles simplesmente são pessoas que não precisam, não querem estar sempre sendo tratados como debilitados, embora estejam ou embora sejam. E aqui ela gosta da Glennis porque a Glennis, mesmo antes do câncer, não a tratava como simplesmente uma coitadinha, uma pobrezinha qualquer. Então talvez seja preciso um certo recuo para diante de uma pessoa doente e não tratá-la só como doente. Não sabemos talvez fazer isso muito bem. E volta de novo a questão do fim e do começo. E uma frase que se liga com o que veio antes aparece aqui. Os temas recorrem. É uma técnica narrativa em que a Lionel Shriver bota uma frase aqui e depois tem ecos que vão se escutando ao longo da narrativa. O verdadeiro fim de qualquer era, qualquer época, consistia, na verdade, no começo da era seguinte. O fim ele mesmo de uma época consistia, na verdade, no começo da época seguinte. Uma preocupação novamente com começar e o acabar e a possibilidade que o fim seja um começo, que a decomposição seja uma potência de recomposição das coisas e de nós mesmos. Então, o casal foi um dos casais, os amigos, o Jack e a Carol, foram visitar, jantar com o Shepard e a Glennis. E aí, chegando lá, o Jackson, um amigo, exclamou: "Você está fantástica!" Dirigindo-se a Glennis, a mulher que tem o câncer. Ela agradeceu com uma timidez de menina, porém ele havia mentido. Então esta questão volta sempre. O que dizer, como dizer, quais as palavras verdadeiras que se deve dizer, que alguém deve dizer a si mesmo e aos outros, neste caso, uma mulher que está doente ou uma filha que está doente, irrecuperavelmente doente. A voz narrativa continua. Foi a primeira das muitas mentiras que viriam, e, portanto, mais um lembrete de que essa noite marcava um começo, de que essa noite mais marcava um começo que um final. Também talvez se pudesse inverter, que essa noite mais marcava um final que um começo. Final do quê? Um começo do quê?
Aí vemos que há um medo de envelhecer, que já estava marcado, desenhado no rosto da Glennis, que até ali, até o câncer, apesar de já estar na casa dos 50 anos, era uma mulher bonita. Então, eles queriam captar essa imagem da mulher bonita enquanto ainda era possível. Essa era a melhor aparência que ela tenderia a exibir por algum tempo. Talvez para sempre. Que poderia ser a melhor que jamais voltaria a exibir. Essa foi uma ideia que Jackson tentou bloquear. A gente tenta não pensar nisso. Esta imagem deste ser aqui agora pode ser o seu auge e dali para frente só vai ser visto ou vista em seu declínio, em seu desmoronar-se, em sua corrupção, em sua decomposição. E aqui há uma guinada na narrativa e aparece uma personagem que apareceu um pouquinho. Ou, aparece não, fala-se acerca dela. Não aparece. Aparece verbalmente, que é também sempre um dos temas que está aqui recorrendo, é como é que cada um fala um do outro, como é que as pessoas falam uma das outras, como é que se vê. Isto está sempre, sempre, sempre aparecendo. A questão é a mãe da Glennis. É a questão de contar para a família. E o Shep falou que contar para a mãe dela, para a mãe da Glennis, foi uma piração. A trip. Uma viagem, uma coisa assim. E aí a Glennis responde. Ela, a filha falando da própria mãe. A filha com câncer falando da mãe dela. Ela é uma tremenda primadona. Ouvi o berreiro pelo telefone do outro lado da cozinha. Sabia que ela ia sequestrar o meu drama para ela. Dava a impressão de que ela é que estava com câncer. Conseguiu até fazer eu me sentir mal por a estar deixando com mal-estar. Se é que vocês acreditam nisso. Aí a Carol, a amiga, diz. Pelo menos não é um alívio saber que ela se importa? A Glennis responde. Ela se importa com ela mesma. Nós vimos que antes já isto tinha aparecido, de quem é que se importa com quem. Quando a irmã do Shep, como ela se chama? A Beryl, falou para o irmão algo parecido. Se eu achar aqui, tá aqui. Não vou impedi-lo, a irmã do Shep falando para ele, se você quiser pagar um plano de saúde para mim também, já que pelo jeito você não está realmente preocupado comigo, mas com você mesmo. Então vemos aqui estes ecos desta dúvida, desta aflição de quando nos preocupamos com alguma coisa ou com alguém, será que estamos nos preocupando conosco mesmos? Só conosco mesmos? O que é isso de estar preocupado com outra pessoa? E a Glennis continua falando da mãe dela, que só se importa na visão da filha com ela mesma. Ela vai explorar isso até a última gota, lá com aquele grupo de leitura dela. Você sabe, a terrível injustiça que é um filho adoecer antes dos pais, etc, etc. Minhas irmãs
Enquanto isso, falam tudo certinho, juram que vêm me visitar, mas, acima de tudo, elas estão felizes porque isso não é com elas. Que o momento quase de parentesco com o pensamento de Elias Canetti, dos sobreviventes. Há uma certa satisfação, um certo gozo em que é o outro que vai morrer, ou que já morreu, e nós somos sobreviventes, nós vamos sobreviver ao outro, mesmo que esse outro nos seja próximo. E aí aparece também ter contado não só para a mãe, mas para a filha, a filha do casal. Eles têm um filho, mas aqui é a filha que é um pouco mais velha, já saiu de casa. Ela se chama Amélia. E aí quando contaram que a mãe estava com câncer, o Shep falou, portanto, da reação da filha deles. A Amélia chorou. O Zeke, que é o filho, o irmão da Amélia, o Zeke não. Mas eu preferia que tivesse chorado. Acho que para ele foi pior. Eu não imaginava que fosse possível aquele garoto ficar mais retraído, closed up, mais fechado, mais ensimismado, mais encerrado em si mesmo, mais entocado, como num covil, como numa toca, em si mesmo, no seu quarto. Ele simplesmente fechou para balanço, nem sequer fez perguntas. Nós vemos aqui um momento que também aparece muitas vezes, que é o momento do conflito de gerações, da incompreensão entre as gerações, uma geração do pai do Shepard, do Gabriel, e a geração da mãe da Glennis, a Hattie, e a geração do casal de amigos e os filhos. Então, vemos que entra aqui em jogo a relação de três gerações. É um romance, de algum modo, em certo sentido, familiar, dos problemas das relações intrafamiliares, neste caso nos Estados Unidos. Então podemos nos deter um pouco nesta questão de como é que o jovem, neste caso o Zeke, reage. Ele também é um adolescente. Ele nem sequer fez perguntas. Isto pode ser contraposto. Vamos se eu acho aqui. Com algo mais tarde, em que novamente o pai fica preocupado com o filho e a relação ao prognóstico, a esperança de vida da mãe dele, da mulher do Shep, neste caso depois da operação. O Zeke fez apenas uma pergunta, o pai se esquivou. Isso depende de como ela reagir à quimioterapia. Zeke não engoliu. Exigiu um número. Então, se o garoto queria saber, ele devia saber. Ele recebeu a informação como um lago tragando uma pedra. Depois de um pequeno pluf, Shep a viu se afundar, sumir de vista, e a sentiu acomodar-se no fundo com um baque surdo. Pareceu fazer sentido. O filho não se mostrou chocado. O pai se angustiou, pensando em que tipo de mundo pavoroso Zeke devia habitar rotineiramente, para que esse tipo de coisa pudesse lhe parecer normal ou até
previsível. Então, como é que os jovens de hoje, neste caso dos Estados Unidos, reagem a Marguerite Yourcenar, que viveu nos Estados Unidos já nos anos 70 e 80, em entrevistas, se mostrou preocupada com uma certa apatia dos jovens americanos, com a falta de curiosidade, com uma certa... A apatia talvez às vezes esteja próxima da psicopatia, né? E não se angustiar com a morte da mãe. O que talvez não seja verdade, mas parece que os sentimentos aqui o pai estava, não foram mostrados, ele fica entocado, fica ensimismado, não parece chocado que a mãe vá morrer. Numa passagem antes já apareceu esta questão. Em relação ao saber o que fazer ou não saber o que fazer quando se está com uma esposa com câncer ou com uma mãe com câncer e ajudar ou como não ajudar. O filho não sabe o que fazer, não sei como fazer companhia para a mãe. E aí o Shep quase respondeu, o pai, portanto, eu também não. As pessoas não sabem o que fazer. Então o Shep ficou preocupado, até angustiado, sem conseguir entender como todos tinham ficado reduzidos a uma inépcia social tão rudimentar. Era de se presumir que tivesse havido gente adoecendo de maneira catastrófica antes que a espécie humana assumisse a postura ereta. Devia haver um protocolo, talvez rigoroso. Criamos um protocolo, não sabemos o que fazer. E ficamos chocados se os outros não ficam chocados porque alguém está com câncer que porventura será terminal. Também no fim do livro aparece de novo a questão. O garoto tinha sido a única pessoa a receber a notícia sobre Jackson. Vamos ver o que vai acontecer com o Jackson, sem parecer chocado. Então, há uma inquietação deste pai em relação a este filho que parece muito apático. O que fazer com estes jovens que parece que não tem sangue nas veias, por assim dizer. E há uma referência ao Japão e as pessoas que no Japão, a garotada japonesa que se tranca no quarto e não sai. O pai pergunta se umas páginas mais para frente, o pai pergunta para o filho se ele tem alguma pergunta em relação ao que vai acontecer. E o Zack se mostra surpreendido, o filho mostra-se surpreendido com a própria pergunta. Acontecer? Com sua mãe. E o garoto responde assim: eles vão operá-la. E aí ela volta para casa e toma remédios e perde o cabelo e outras merdas. A formulação do garoto foi rude, mas sem nenhuma inflexão. É mais ou menos isso. Então por que eu deveria ter alguma pergunta? Disse o Zeca. Isso aparece o tempo todo na televisão. E o pai respondeu: não, nem tudo. Qual é a parte que eles deixam de fora? Perguntou o filho. E o chefe respondeu:
Aliás, não respondeu agora. Respondeu assim: acho que vamos descobrir da maneira mais difícil. Shep quase teve a vontade de responder: a agonia. O tempo. Ele teve vontade de dizer: o dinheiro. Mesmo não tendo vontade de dizer. Então, de algum modo, a televisão não mostra a agonia, não mostra o tempo, não mostra o dinheiro. Vale a pena, mesmo se é o capítulo seguinte, mostrar que o garoto não manifestava curiosidade. Então, uma preocupação em relação a em que mundo é que vive a garotada de hoje, esta questão da técnica, do que se aprende na escola em relação à técnica, à tecnologia, como os computadores, a internet, em que mundo é que se vive, como é que se consegue entender esse mundo. Ainda no capítulo aqui que estamos vendo, uma outra parte, uma pequena nota que pode ser importante, que mostra as diferenças culturais e os usos das palavras. Neste caso, no inglês dos Estados Unidos, o Jack e a Beryl tinham se encontrado uma vez. E aí a narradora diz que era água e azeite. A irmã do Shepard e o amigo dele. Ela, a irmã, o achou, o amigo, um maluco direitista sem coração. Heartless right-wing cook. E ela o achou, e ele a achou uma purgante liberal. Não, eu não estou enganando. Ela achou e ele a achou um purgante liberal de cabeça oca. Então, que vemos aqui direitista de um lado e liberal do outro. Então, vemos que isso talvez seja, é só uma notazinha, mas talvez seja importante para discussão de liberalismo ser só ou não ser só de esquerda, ser só ou não ser só de direita, aliás, que é visto mais assim. E aqui é mostrado num contraponto, que pode ser direitista contraposto a liberal. Não estamos habituados a isso. Por isso que talvez seja bom sublinhar. Outra parte que seja importante sublinhar essa diferença agora aqui é que se nota que o Jackson está com um andar esquisito, ele caminha de um modo esquisito. Então isso vai ser importante para o resto da narrativa. Outra parte decisiva, outro aspecto importante neste capítulo que vale a pena nos determos aí, é o momento em que se fala sobre a questão da publicidade, do aparecer, do ser exposto, do que é que aparece na mídia, nos meios de comunicação de massa. E vai ser questão do Michael Jackson, que também se chama Jackson, que se presta a algumas confusões, ou não. Uma pequena piada por parte da Lionel Shriver. Aí o Shep fala do antigamente. Estão no jantar, estão falando. E o personagem faz um contraste entre tempos idos e o agora. Apesar do livro já ter mais de 10 anos, isso talvez não tenha se alterado quase em nada. Então o Shep diz assim: sabe, antigamente, quando o sujeito tinha problemas mentais, eles ficavam dentro da cabeça dele. Agora, todos temos que olhar para eles. A Glennis concordou. Sei o que você quer dizer.
É como se agora todo mundo andasse exibindo suas neuroses. YouTube se presta para isso também. Costumávamos estar cercados por um bando de gente de aparência sofrivelmente normal que ia para casa e olhava no espelho infeliz. Agora, você anda pela rua e as mulheres têm seios do tamanho de um dirigível, de um balão. Os homens de vestido, entupidos de hormônios, usam sutiã de armação. E pela dobra das calças colantes de lycra, dá para ver que foram todos esculpidos com um talho grotesco de vagina. É como ter que viver nas paisagens oníricas dos outros. Aí a Carol falou. No caso do do Michael Jackson, o que me deixa desolada é a vergonha. O modo como, por algum motivo, ele foi levado a achar que ser negro é humilhante, é algo para se apagar. Então, aqui um marcador temporal de uma geração para outra, em que a geração, que é agora a geração dos pais, está achando que cada vez mais há uma espécie de exibicionismo público do que era o mundo dos sonhos, do sexo, das vergonhas e de outras coisas. E vem à baila o Michael Jackson. E aí o Jackson, uma pequena jogada da Lionel Shriver, interveio. O amigo que se chama Jackson interveio em relação ao estarem falando do Michael Jackson, do cantor. O cara tem dinheiro. Se o que ele quer comprar é ficar parecido com a Elizabeth Taylor, o problema é dele. Todos o olharam como se ele tivesse 3 cabeças. Jackson levantou as mãos. Só estou dizendo o que há de errado em tentar transformar em realidade uma coisa com que o sujeito sonha. O Shep respondeu. É que isso não funciona. O Jackson retrucou. Mas não era isso que você achava da outra vida, Afterlife, do querer ir para a África? Você queria transformar aquilo em realidade. A Carol entrepôs-se. Nós estamos falando de retalhar o próprio corpo, não de mudar para uma casa nova. É óbvio, por exemplo, que cada cirurgia É óbvio, por exemplo, que cada cirurgia e cada processo de branqueamento da pele a que o Michael Jackson, se submeteu só fizeram deixar o homem mais infeliz. Cada plástica decepcionante no nariz é mais um lembrete de que ele não só odeia sua raça e seu gênero, mas também a si mesmo. Então, isto vai ser importante, esta temática, que é novamente a questão de talhar-se, retalhar-se, o que é que se faz com o próprio corpo. Até que ponto é que estamos obcecados com fazer do nosso corpo a nossa escultura e quais os horrores que estamos predispostos a passar para nos esculpirmos, para usarmos o nosso corpo como mármore ou como sei lá o quê. Tanto com a medicina, quanto com a cirurgia plástica, medicina de tratamento, quanto com a cirurgia plástica ou com o atletismo, o esporte. Aí há um comentário da Glennis em relação a realizar os sonhos, a pôr os fantasmas em prática. Algum de vocês já tentou pôr isso em prática?
falando das fantasias sexuais. Isso é xoxo, flat, não tem relevo. Então é sujo, ou então é desajeitado, ou encabulado. Quando você transforma a fantasia em realidade, ela não dá prazer. Funciona melhor quando fica na cabeça. Solta no mundo, vira uma espécie de aborto sangrento da natureza. Estas palavras vão assumir toda a sua dramaticidade mais à frente quando virmos o que o Jackson fez com o corpo dele. Ele está com um andar esquisito. E mais dramáticas ainda vão se tornar mais à frente, quando veremos o que ele vai fazer. E aí ela continua, é a Glennis que está falando. Shepard, ela se dirige então ao marido. Eu acho que a outra vida, a vida que o Shepard queria ter fora dos Estados Unidos, não era diferente disso. Aí o romance dá mais uma guinada no assunto, mas mantendo-se ao mesmo tempo no que tem vindo a ser dito. E, então se fala de Terry Schiavo. Mais uma vez a escolha do nome é muito pertinente, às vezes quase sarcástica, por parte da Lionel Shriver, que era uma paciente, uma mulher com uma lesão cerebral que estava numa espécie de coma, que estava há muito tempo com a vida mantida artificialmente por aparelhos ligada às máquinas. Schiavo, em italiano, quer dizer escravo. Então, nesse sentido, que os nomes são muito significativos, que são escolhidos aqui, uma preocupação constante com a escolha dos nomes, com o dar nomes, com o batizar as coisas e as pessoas. E o marido desta mulher, que está presa às máquinas, que está escravizada pela vida mantida artificialmente, queria desligar a máquina, queria acabar com o sofrimento. O marido queria desligar a sonda alimentar e de hidratação, enquanto que os pais dela, da mulher que está nesse estado, estavam decididos a mantê-la viva, uma coisa que já não era uma filha, nem mesmo o peixinho dourado da família. Estava mais para uma moita de azaleias. Aí os casais estão discutindo esta questão de o que se chamaria talvez eutanásia ou morte assistida, e o que é isso de estar vivo ou não estar vivo, em que condições é que estar vivo vale a pena, se estar todo entubado, agarrado a máquinas, será que isso é vivo? Vamos ver que mais à frente, no capítulo 14, novamente esta pergunta vai voltar. Até em termos monetários. Mas é uma especulação do Shep. Se você acha que há um limite para quanto se deve pagar de salário a qualquer pessoa, será que também há um limite de quanto se deve pagar para manter uma pessoa viva? Então, qual o limite dos gastos? Qual o limite, por exemplo, do salário que se deve pagar para alguém? Aqui no Brasil, um médico, por exemplo, por fazer um plantão, ganha mais que um salário mínimo.
uma pessoa que trabalhe 8 ou 10 ou 12 horas por dia, no mês inteiro, vai ganhar um salário mínimo. Alguma coisa está errada aqui, nestes limites. Ou nesta falta de limite, neste exagero, neste caso financeiro, econômico, de ganância. E aí a Glennis responde em relação a esta questão de deixar ou não deixar esta mulher morrer, e até que ponto é que isso é ou não é um crime, ou um ato de compaixão, outra coisa qualquer. A Glennis diz assim: o que me dá raiva é que isso não tem mais nada a ver com a Terry Schiavo. O marido e os sogros se odeiam. A coisa toda está mais para quem vence a disputa. E aquela pobre moça fica perdida na confusão. É o mesmo que eles brigassem por um naco de carne. O marido e os pais estão brigando e ali no meio há qualquer coisa que talvez já não seja um ser humano, mas um naco de carne. As palavras da Lionel Shriver, mesmo, ou dos personagens da Lionel Shriver, sempre são muito provocadoras. O Shep comentou um pouco depois. A coisa já tinha atingido dimensões nacionais. Já não era só uma questão de marido da mulher e pais da mulher que está naquele estado. Era já um assunto que envolvia o país inteiro. O que me fascina, comentou então o Shep, em toda essa publicidade que vem rolando há meses, é que eu não ouvi um único locutor sensacionalista especular sobre quanto custa manter aquela mulher ligada aos aparelhos há 15 anos. Isso parece terrível, mas talvez tenha que se calcular também em termos de custos em dinheiro, o que é isto de manter alguém vivo artificialmente durante 15 anos. O argumento pode parecer um pouco sentimentalista, mas talvez não seja só isso. A Glennis não ficou muito contente, a mulher que está com câncer. Talvez se possa entender por quê. É só isso que importa para vocês dois? Quanto custa a vida de alguém? E o Shep disse: não é a única coisa que importa, mas importa. E aí é uma comparação em relação a onde gastar o dinheiro. O cálculo em política não é só ético, tem que ser realmente talvez outro. Porque se gasta aqui, não se gasta ali. Então, ou melhor, não é só em política, também em ética, que há um elemento de cálculo que entra em jogo. O argumento parece sentimentalista, mas talvez seja importante apresentá-lo. Ou até sensacionalista. O Shep diz, custa uns $5 per capita salvar a vida de uma criança com diarreia na África. $5. Assim como algo assim como uns 2 milhões de crianças morrem em África todo ano, basicamente se esvaindo em cocô. Se você pegasse todo o dinheiro gasto para manter a Terry Schiavo, aquela mulher que está mantida viva artificialmente, se é que se pode chamá-la viva, e o gastasse na África, então este é o cálculo, não é?
Quantos milhões é que se gasta aqui para não gastar ali? Quando estamos falando de vidas humanas, não é? Isto vai o romance também é isso. Não é um programa, mas é um apresentar de um problema, que é o problema de não podermos até o fim evacuar das nossas vidas éticas e políticas e a questão de quem é que paga o quê e qual o custo. Quando o Shep está falando com o pai dele, mais à frente, com esta questão de será que há um limite de quanto se deve pagar para manter uma pessoa viva? O próprio pai do Shep, que está um senhor velho, não toma a pergunta como pessoal. É uma boa pergunta, só isso. Quanto vale uma vida em dólares? Quando os recursos não são infinitos, o que nunca são. Quando o dinheiro gasto com uma pessoa não é gasto com outra. Nós pensamos que isso não é uma discussão ética, que é uma pura discussão econômica, mas não é. É uma discussão também ética. E aí o Jackson diz qualquer coisa bastante provocadora que pode evocar um certo hobbesianismo ou um certo maquiavelismo, ou mais próximo de nós, pensamento de Nietzsche, ou as interpretações talvez alucinadas do pensamento de Nietzsche. É a questão dos evangélicos, dos religiosos que querem defender a vida. E a Carol diz para a questão das crianças em África e os adultos, e a questão do Michael Jackson, todo este problema que eles estavam discutindo durante o jantar. E a Carol não era evangélica, mas a voz dela saiu gelada em relação a essa matéria. Essa gente, aqui referindo-se a quem defendia que a terra escrava deveria manter-se ligada às máquinas, manter-se viva, humanamente não sei, mas pelo menos vegetalmente viva. Essa gente defende os fracos, diz a Carol. O Jackson responde, mudando o verbo de defender para preferir. Preferem os fracos. Eles usam os fracos para sair dando ordens a outros adultos. Então, está uma matéria muito atual, que parece quase escabrosa. O que é ou não é defender os fracos ou deixar os fracos morrerem. Mais fracos do que os doentes acamados, nós sempre esquecemos, são os mortos. Esses é que já não podem se defender. E aí vem realmente uma discussão que é sempre uma discussão que está sempre em causa em filosofia, em religião, mas talvez também até certo ponto na arte ou no romance, neste caso, que não é um programa, que não é uma homilia, que não é um sermão, mas que está sempre em causa nesse sentido, apresentar imagens disso. E a Glenys responde: tenho de concordar com a Carol. A Glenys quer concordar com a Carol porque não se sabe, a Carol diz, que não se sabe que vida que a escrava, a mulher que está acamada, está levando, se ela tem uma vida interior ou não, mesmo acamada.
E aí a Glennis diz: nunca se sabe que tipo de vida alguém pode valorizar, mesmo que a própria pessoa ache que não a aguentaria. Na verdade, ela pode estar enganada. Talvez aguentasse. A pessoa nunca sabe o que se disporia a suportar se a alternativa fosse nada. Nada. Há sempre esta questão que é como viver. Seja no pensamento filosófico, seja em algumas formas de arte, isso está sempre em causa. Como viver? Não é uma pergunta que possa ser respondida só com palavras, é sempre respondida nas nossas formas de viver. Mas a arte, neste caso o romance, é sempre a apresentação de formas de vida. Não sei se é sempre, mas pelo menos muitas vezes. Há sempre uma inquietação em relação à nossa vida humana. Está sempre tentando expor imagens ou desenhar contornos, perfis de uma vida, ou de algumas vidas, porque uma vida é sempre uma vida humana em relação com as outras. E volta então de novo à questão de como é que cada um é visto. Isto nunca desaparece. Em relação a esses comentários, nesta discussão sobre o que poderíamos pensar como eutanásia ou outro termo por encontrar. Como é que cada um é visto pelo outro. Shep e Carol eram sentimentais. Eles diriam compassivos. Glennis costumava ficar do lado de Jackson. Ambos eram práticos. Os outros dois diriam insensíveis. Então, quando alguém defende alguma coisa, essa pessoa é o quê? Sentimental, compassiva, prática, pragmática ou insensível. Então, como é que alguma coisa, alguma atitude, algum discurso pode ser visto como compassivo ou como insensível, como pragmático ou como sentimental? Como é que se é visto, como é que se é reconhecido ou não se é reconhecido? Isto está sempre voltando a um jogo de espelhos constante neste romance. A Carol chega até mesmo a dizer-se, daí que a narradora ou o narrador chega até a utilizar uma palavra que permite uma abertura, já tinha vindo a ser feita, permite uma abertura para entrar numa discussão com Nietzsche, na medida em que a palavra nihilista aparece. Só aparece uma vez, embora a palavra nada, como vimos, tenha aparecido. E a Carol, o narrador diz, era muito mais nihilista que o marido. Então a Carol, ao momento dado, é visto como nihilista. E é uma discussão em que a Carol diz para o marido dela, o Jackson, quando o outro casal, a Glennis, falou do amianto, que ela tem câncer e o câncer foi provocado por amianto, por contato com amianto. E o Jackson diz: acho que essa história de amianto se revelou uma mina de ouro para uma porção de gente. A Glennis responde para o marido. A Carol responde para o Jackson, falando da amiga da Glennis. Duvido que a Glennis dê a mínima importância ao dinheiro em si mesmo. Fico contente por ela ter parado de culpar o Shep. A mulher estava pensando que tinha sido o Shep que a tinha contaminado, que ela tinha câncer por causa do marido, e ela parou e está pensando que foi no amianto que ela usou na escola de arte. Ela vai ter muito
com o que se preocupar nos próximos meses, sem ter que achar, ainda por cima, que o câncer, eu disse ele vai ter muito com que se preocupar, sem ter que achar, ainda por cima, que o câncer da mulher foi culpa dele. Esse negócio do amianto dá a Glenys um senso de objetivo, um sentido de propósito. Faz o câncer parecer maior do que seu pequeno infortúnio pessoal. Faz com que ele pareça mais importante do que um azar comum e sem sentido. É uma coisa que a liga ao mundo, à história, à política, à justiça. Entendo por que ela quer se agarrar a isso. É que quando a pessoa adoece, acho que esta é a parte mais difícil. Viver num universo separado de todo mundo, como se estivesse isolada num país estrangeiro. A doença como que nos isola num país estrangeiro. Há um sentimento de estar num deserto. A própria questão do niilismo volta, a palavra não, mas a questão volta no sentido em que tanto faz, nada tem importância, tudo é igual. Então, nesse sentido que há aqui uma discussão que pode ser fértil com o pensamento nietzschiano, não só com ele, mas na medida em que o pensamento nietzschiano é um pensamento que se preocupou com o corpo, nesse caso doente, com a recuperação e com a questão de o que é que se diz, o que é que se faz quando se está doente, quando está enfraquecido, e qual a moralidade dos doentes, dos enfraquecidos, o que é que se defende ou não se defende quando se está muito doente. Na questão da solidão em que está o doente, volta a também a aparecer no último capítulo, em que atravessa o livro todo, claro, mas questão de poder ou não poder dar conta da experiência da morte de alguém. E em que sentimento é que se está quando se está doente e não poder ser entendido, não poder ser reconhecido. Embora a Lionel Shriver também brinque com essa questão de modo sarcástico, porque a um momento dado ela como que brinca com a questão do reconhecimento em relação à mãe, mas em relação a uns aos outros. A Glenys, que quer ser reconhecida pela mãe, vimos que a relação era muito conflituosa e constantemente as personagens estão se vendo ou como insensíveis, ou como compassivas, ou como pragmáticas e realistas, ou como sentimentais e utopistas, utópicas. Mas a voz da narradora, a um momento dado, vai dizer assim: em última instância, aquilo por que Glenys ansiava não estava ao alcance das possibilidades de nenhum pai, nenhuma mãe. E numa incisiva, numa espécie de parênteses, ela diz assim, no meio da frase: de algum modo, um monte de abstrações banais como validação, reconhecimento, aceitação, não conseguia captar a natureza dessa carência. Então, a narradora, de algum modo, bota de lado validação, reconhecimento, aceitação e diz que isso não capta a natureza disto, e ela chama a isto, ou ele, a voz da narração, carência. Uma carência, uma falta que é mais profunda ainda que o reconhecimento de uma mãe por uma filha, de um pai por um filho, de um colega por um colega de trabalho, por um amigo em relação a outro. Então, há aqui na voz da narradora algo que ainda vai além do reconhecimento, mas
creio que também se poderia ficar com isto. Apesar da narradora contradizer isto, o narrador, não somos obrigados a deitar fora, a ficar só com o que os narradores dizem. Ainda bem. Então vemos que a Carol é vista como nihilista, e isto abre as portas para uma discussão com Nietzsche ou com outras pessoas que tenham se ocupado deste problema. O Jackson vai dizer no final do capítulo que ele está com andar esquisito porque ele está com um problema de pele, com uma doença de pele que é contagiosa. Ele não quer dormir nu com a mulher por causa disso. Ele diz que aquilo é nojento, que é uma coisa assim asquerosa, e que não quer fazer que ela perca o tesão nele. Também é muito importante este fantasma de perder o tesão. Mas antes disso, fechando o capítulo, ainda a questão do niilismo e da Carol. Carol era muito mais nihilista que o marido. Passava horas entorpecidas diante do computador. Enchia o umidificador do quarto de Flicka antes de pegar o novo rolo de papel filme para sua versão tristemente plástica de ajeitar as cobertas da filha na hora de dormir, que tinha que dormir com papel plástico. Durante anos, ela se levantara, exausta, a 1h da madrugada, para virar a primeira das 2 latas noturnas da fórmula nutricional da sonda alimentar de Flicka. Tudo sem o menor sentido de missão. Ela apenas fazia isso. Então não é um sentido de missão. Nesse sentido, a palavra nihilista apareceu, e umas linhas depois, o senso de ter uma tarefa, de ter um dever a cumprir, de ter uma finalidade. Acho que é aqui a discussão se abre em relação ao que é viver humanamente quando se está doente, mas também quando se está saudável. E uma das determinações mais concentradas do Nietzsche, do niilismo, é uma carência de meta. Não se acerta no alvo, não porque a flecha, a seta acertou ao lado, mas porque não há alvo. Uma das determinações mais sucintas do niilismo em Nietzsche é a meta está ausente, não há fim, não há finalidade. Isto. Então, para que se fazem as coisas, para nada. Não há um para, não há uma porta aberta para o futuro, o que faz que também talvez não haja uma porta aberta para o passado e, por conseguinte, tão pouco para o presente. Então, esta matéria ou este assunto, este problema que é o niilismo, me parece que não poderia deixar de aparecer na medida em que um romance que se confronta com a nossa época não poderia de algum modo deixar de tocar neste assunto, embora não toca, obviamente, em termos conceituais, não é um tratado sobre o niilismo, ainda bem, é um romance que implica uma história, uma narrativa e tal. Mas temos aqui um narrador, o Shriver, como se quiser, capta aqui que o niilismo tem alguma coisa a ver com isso. Não ter o menor senso de missão, não ter um sentido da tarefa. Então creio que podemos ficar por aqui para tentar dar conta deste capítulo e tentar discutir talvez de um modo mais próximo com a obra de Nietzsche, talvez seja fecundo na medida em que a Carol é mais niilista do que o marido, e vamos ver que o marido, o que vai acontecer com ele. Mas creio que já temos aqui uma apresentação do que possa estar aqui em jogo.